Fala galerinha, tudo tranks? Fui pego de surpresa com esse envio aqui porque a KZ não me avisou que ia mandar esse fone, tá? Que é o modelo KZ Saga. Dá pra ver, né, pelo design aqui que estamos falando de um fone cabeado. Aí tu vai me dizer, pô papai, uma altura dessa do campeonato você com fone cabeado? Princeso, escuta o papai. Se você está procurando qualidade e, vamos dizer, fidelidade sonora, você vai pro fone cabeado, né? Tem todo um rito em torno disso. A galera do hobby, ao qual eu não me considero fazer parte, tá? Que é um pessoal que vai buscar uma qualidade absurda sonora. E, honestamente, meus parabéns pra eles, tá? Porque eu, particularmente, não tenho essa aptidão, não tenho essa paciência. Isso realmente, pra quem curte uma qualidade de som elevada, tem que acompanhar, inclusive, o Leonardo lá do Mind the Headphone, que aí sim você vai cair nesse tipo de conteúdo. E no caso desse fone aqui da KZ, ele vai seguir essa linha, né? A gente vai ter alguns parâmetros aqui que são interessantes pra quem tá buscando esse nível de qualidade e ainda assim num preço legal. É um fone, cara, de menos de R$150. Então vamos começar com a resposta de frequência, de 20 Hz até 40.000 Hz. Então a gente vai ter sim um grave que pode estar aqui um pouco mais otimizado. Lembrando que a KZ oferece esse fone aqui em duas versões. Uma versão que eles vão chamar de mais neutra e outro com um... não seria bem a expressão traduzida, tá? Mas eles vão focar um pouco mais no grave. No meu caso aqui, eu acho até que eles mandaram o modelo errado, porque eu curto fones que vão mais pro grave e aqui eles mandaram a versão neutra. Tudo bem, eu posso conviver com isso. Eu não tô acreditando nisso. Fora isso, ele vai contar com uma sensibilidade até 108 decibéis, o que garante um volume elevado sem distorção. Eu notei aqui também uma impedância de 23 ohms. O que isso quer dizer? Para já não sei nem se eu falei ohm de maneira correta, tá? Que aquele símbolozinho grego, eu acho, eu posso estar me ferrando muito aqui, mas vocês entenderam. Isso não é um parâmetro único de qualidade sonora, tá? Mas ele garante um equilíbrio entre a potência e a eficiência. Muito difícil explicar, mas tô dando esse dado aqui pra vocês, porque pra quem busca esse tipo de informação, está aqui, tá? 23 ohms. Ó, vamos lá, unboxing. Unboxing deslizante simples. E de cara a gente já tem aqui o fonezinho. Esse daqui, cara, vai ser um modelo intra-auricular e ele tem um design um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Essa parte aqui é até semelhante com os modelos que a gente tem Bluetooth, porque é um fone intra-auricular, a borracha tem que ser igual, mas essa parte de trás aqui ela é mais ergonômica, principalmente para quando você vai usar o fone com um cabo, porque ele vai passar por cima da sua orelha. Esse cabo ele é inclusive construído para evitar de ficar todo emboladão. Tá aqui, ó, a cara da criança. Ele vai contar até mesmo com o microfone e um botão aqui para ter alguns atalhos na parte da música. Fora isso, aqui na caixa você tem aí as almofadinhas, né? Que não vão servir para substituir, eu sempre falo isso em vídeo, fica até chato. Mas essas almofadas aqui não é para você conseguir substituir se você perder, não. Ela já vem ali no fone de tamanho médio, aqui você tem um modelo para tamanho grande e outro aqui para tamanho pequeno, porque cada orelha é uma orelha. É verdade. Então quando você tá com esse tipo de fone intra-auricular de maneira desconfortável na sua orelha, você tem uma tendência a achar que é ruim. Eu era muito assim, tá? Eu achava que o fone intra-auricular não era pra mim, eu só tava com a borracha errada. Então essas borrachas extras que vem não é pra você substituir em caso de perda e nada disso, é só pra você trocar pra poder adaptar pra uma que seja ali compatível com a sua orelhinha. Falou, meu anjo? Agora vamos lá, ligar esse fone aqui e ver do que ele é capaz. Agora vai ficar um pouco esquisito porque eu quase não estou me ouvindo, tá? Esse tipo de fone ele tem um tipo de isolamento passivo que é muito forte. Então, olha só, se eu gritar, ninguém vai ficar incomodado. Eu já faço isso normalmente, né? Tá tudo certo. Parem de gritar! Se liga como é que ele fica na sua orelhinha, malandro. Ele passa aqui por cima, ó, fica design. Tu fica parecendo aí um artista na rua, sabe? O pessoal que usa retorno. Eles têm fones parecidos com esse estilo aqui, mas que são moldados pra orelha dos artistas. E assim eles conseguem garantir, né, o melhor conforto quando eles vão passar ali 2 horas fazendo show. E aqui, ó, tu fica igual os caras, meu Gustavo Lima. Só alegria. Pra testar esse fone aqui, eu vou usar esse player, que é o AP80 Pro X da Hydes. Eu tenho algumas músicas aqui com qualidade elevada, então eu acho justo, né, usar esse player aqui para poder fazer o teste, porque se eu for usar com o celular, não vale a pena tu ter um fone brabo sem ter a qualidade de música braba. Um fone bem baixo, então eu tenho que aumentar bastante aqui o volume do player. Em volume 100% eu já não consigo ouvir absolutamente nada, nem do que eu tô falando, tá? E ele fica bem confortável aqui na orelha. Realmente o tamanho médio foi feito para mim aqui. É inovador e revolucionário? É sim. Olha, tá bem legal aqui esse balanceamento. Eles realmente não mentem quando eles falam de um fone um pouco mais neutro nesse caso aqui, tá bem legal.
Eles estão deixando a gente sonhar. Deixa eu colocar uma outra música aqui, dessa vez, de repente, com um pouco mais de grave, porque em médio e em agudo, cara, tá um espetáculo. Já vou dar mais detalhes pra vocês. Cara, é de uma claridade inacreditável. Grave e subgrave na medida certinha. Nem sei se valeria a pena pegar o modelo com foco em grave. Inacreditável que com o volume máximo aqui do player você tem zero distorção. Zero. Incrível. É simplesmente genial. Deixa eu botar alguma coisa um pouco mais pro rock agora, porque eu acho que a curva de médio agudo dele é muito boa. Na verdade, o agudo, ele, pelo menos no rock aqui dos anos 70, tá? Ele sobressaiu um pouco mais. Vou tentar, de repente, com alguma coisa um pouco mais recente. Ele tem agudos que ficam um pouco mais acentuados. Valeria a pena meio que dar uma equalizada aqui no seu aparelho de preferência, tá? Seja no celular, enfim. No caso aqui do player eu tenho uma posição de equalização, mas eu deixo ele no neutro, né? Eu deixo ali no standard que vem de fábrica, justamente pra poder testar as músicas aqui pra vocês. Mas assim, tenho comentários. Complicou. Eu falei aqui no meio do teste que eu não sabia se a KZ tinha mandado o modelo certo pra mim. Aliás, antes do teste. Eu testei aqui com mais 5 ou 6 músicas diferentes, tá? Indo desde uma coisa um pouco mais pop dos anos 80 até um rock um pouco mais dos anos 70 e um rock atual. Testei com uma música pop um pouco mais recente, né, da Billie Eilish, que é a Bad Guy, justamente pra ver essa questão ali dos graves e tudo. Eu não tenho, tipo assim, eu tenho muitas opções aqui, mas não todas que eu teria no meu celular com as músicas que eu tô acostumado a fazer esses testes. Mas eu diria que em termos de grave e subgrave a gente tem realmente o que a KZ promete pra gente. Uma curva muito bem balanceada, dá um certo conforto ali, a Bad Guy, né, que foi a música que eu testei pra ter um foco, pra tentar ter um foco um pouco maior nessas frequências, ela se saiu, cara, mas muito, muito bem. Você é tudo de bom. E tanto os graves como os subgraves ficaram muito bons. A claridade vocal da música, cara, tava um espetáculo. Papo seríssimo, zero comentários por aqui. Mas quando eu fui ali pro rock dos anos 70, eu botei Barracuda do Hurts, aí a coisa ficou um pouco mais esquisita, porque você consegue, né, imaginar que uma música que foi equalizada há muito tempo atrás, ou até mesmo remasterizada, ela pode ter um apelo maior para determinadas frequências. A gente tá falando de rock, guitarra distorcida dos anos 70. Aí eu acredito que o médio agudo e principalmente o agudo ficaram um pouco desbalanceados. Mais uma vez, eu faria ali um trabalho no equalizador da sua preferência, se esse for o tipo de música que você tá acostumado a escutar. Mas já indo pro pop dos anos 80, o negócio ficou um espetáculo, assim como a gente teve na Billie Eilish. A mesma referência de médio agudo que eu tive do Barracuda foi colocando Before I Forget. E, tipo, realmente eu saí de um 50 anos de música aí de diferença, 40 anos, né, cara? Pra uma coisa equalizada mais recentemente. Eu tive a mesma sensação, tá? O médio agudo e o agudo nesse tipo de música vale a pena você dar uma reequalizada, porque eu senti que tava um pouco mais exagerado do que eu estou acostumado a escutar. Se eu fizer um apanhadão geral assim pra vocês, eu diria que a KZ tá entregando nada além do que prometeu nesse tipo de balanceamento. Eu queria ter tido a oportunidade de pegar esse fone aqui focado no grave pra eu ver, né, pra eu ter realmente em mãos um elemento pra comparar no momento. Já que eu não sou do hobby, eu não tenho esses hábitos, seria bom eu ter uma outra referência. Mas pelo preço que ele tá saindo, 147, 142 reais, é isso? Vamos ver aqui no Alvivaço. Ó, 142 reais no AliExpress na data de gravação desse vídeo. Eu acho que é um fone bem competente no que ele precisa entregar. Agora, se você tá procurando alguma coisa que não tenha cabo, mas que ainda assim entregue uma qualidade legal por um preço baixo, recentemente eu fiz um outro review. Calma, não quebre, por favor. Ainda não, que eu gostei dele, quero usar depois. Mas ó, recentemente aqui eu fiz o vídeo do KZ Carol. Vou deixar bem aqui no card caso você queira assistir também. É um fone TWS, tá? Transparente, ele tem um design muito bonito. Sério, assiste o vídeo dele se você quiser ter mais informações. Como a KZ ela tem um foco maior em fabricação, vocês veem que a caixa aqui, o unboxing, ele não é mil maravilhas. Isso porque pra mim, na minha humilde opinião, a KZ ela vai ter um foco em entregar qualidade sonora. Ela vai ter um foco no produto final, que é botar o fone na sua orelhinha e ver, opa, isso aqui realmente tá interessante. Aí é por isso que quando você olha pras caixas aqui, você vê esse tipo de design aqui. É basicão mesmo, já era, porque eles estão preocupados em entregar som mesmo. Pelo menos, né, foi a visão que eu tive aqui. Então se você não quiser ter preocupações além de, só eu quero comprar um fone, botar no meu ouvido e sair ouvindo por aí, quero pagar pouco, quero ter um fone legal, aí eu iria pro KZ Carol, porque vamos focar? Foca! Agora sim. Pelo menos nesse modelo aqui você não tem muito frufru. Agora, se você está procurando alguma coisa que dá pra você equalizar, que você consegue ali fazer uma brincadeirinha a mais, aí eu deixo sim a minha recomendação aqui pro KZ Saga. Como ele tem um microfone aqui, eu vou testar porque eles falam que tem uma qualidade sensacional. Assim que eu conseguir colocar ele de volta, né, eu testo pra vocês. Pronto, foi. A partir desse momento, a voz que vocês estão ouvindo foi gravada usando aqui o KZ Saga. Agora eu vou parar essa gravação e vou ver se a qualidade tá tão boa quanto eles falam pra gente que é. Vamos ver. Vocês já viram aí se tá bom ou se não tá? Eu vou descobrir agora. Rapaz, realmente, os caras não brincam em serviço não. Ela é boa mesmo. Caraca, meu irmão. Porra, ó, aqui ó.
parabéns, meu amigo, é serviço completo. Então, ó, curtiu aqui o KZ Saga, deixa um like nesse vídeo, comentário por aqui se eu conseguir te dar uma luz sobre a compra desse fone de ouvido. Eu sei que é muito difícil, né? Nesses casos aqui, onde a gente tem fones de alta qualidade, eu consegui entregar com precisão comentários específicos pra vocês, tá bem? Então vamos fazer o seguinte, vocês deixam aqui nos comentários o que vocês gostariam de saber com mais detalhes, eu vou me esforçar ao máximo para responder vocês. Se não tiver 60 mil pessoas aqui, dá pra fazer. Vou cobrar geral, hein? Mas só fazendo um resumão aqui, grave e subgrave muito bem balanceados, na neutralidade, no limite da neutralidade, médios ali um pouco mais quentes e médio agudos mais proeminentes, deixando ali um comentário pro agudo, né, só um pouco mais repetitivo, mas tudo bem, não custa nada deixar claro. Os agudos podem estar um pouco mais exagerados do que deveriam, dependendo do tipo de música que você vai ouvir. Nesse caso, eu vou te recomendar usar um equalizador da sua preferência, no seu dispositivo de preferência, seja dentro do Spotify, seja dentro das configurações do seu celular, dentro das configurações do seu player. Eu acredito que isso já pode te ajudar ali a chegar numa qualidade sonora que você esteja um pouco mais acostumado. O mais importante é que ele vai ter uma gama grande ali, ele vai ser bem dinâmico na hora de te entregar aquilo que você quer. Isso é um ponto bem positivo. Então se você quiser ver mais conteúdo como esse aqui, se inscreve, tá? Não deixe de se inscrever porque é de graça, meu irmão. No mais, se você quiser acompanhar promoções, ofertas, novidades do canal, grupo do WhatsApp e do Telegram aqui nos 2 primeiros links da descrição. Vou deixando aqui o meu muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo e tchau!